Olá pessoal, olha só, o assunto de hoje é a falta que a falta faz. Muita gente preocupado com o que falta e quando fica preocupado com o que falta, não presta atenção no que tem. Então, por que a gente faz exatamente da maneira que fazemos? Existe uma explicação? Por que sou desse jeito, faço as minhas ações? Sim, tem uma explicação, né? Por que nós fazemos exatamente de uma maneira? O nosso organismo, o nosso neurológico, nossos pensamentos são maravilhosos e conturbados ao mesmo tempo. A gente sempre tem os dois lados, né? O bom e o ruim, o estar bem, estar mal. Então, isso tem uma explicação clara. Então, olha só, existem 5 parâmetros para que a gente conheça um pouquinho por que a gente faz do jeito que a gente faz, da maneira que a gente faz. A primeira questão é que todos nós precisamos de uma certeza. E essa certeza, ela está diretamente relacionada com alguns aspectos. Por exemplo, nós precisamos de nos alimentar, né? Nós precisamos de, por exemplo, um lar, um conforto. São necessidades básicas que toda pessoa tem. Só que algumas pessoas têm mais, ficam mais presas a isso, e outras menos. Algumas pessoas são mais desapegadas, né? Então, mas todos nós precisamos de uma certeza. O que eu vou me alimentar? Será que eu tenho grana? O meu emprego? Será que está complicado? Enfim, são várias as certezas que todos nós precisamos. Por outro lado, como eu falei que a gente é duo, né? Nós precisamos de incertezas também. E essa incerteza é mais ou menos o seguinte: tô a fim de comer algo diferente. Então, sempre tem aquela vontade, de vez em quando, dependendo da pessoa, de comer algo diferenciado, né? De um passeio diferente, de ir para outro local, conhecer pessoas diferenciadas, enfim, fazer algo diferente. Então, olha só, de um lado nós precisamos da certeza, de outro lado nós temos as incertezas, né, do nosso dia a dia, de toda a nossa vida profissional, emocional, psicológica, financeira, enfim. Além disso, existem mais 2 aspectos básicos, que é a conexão. Todos nós precisamos de conexão. E essa conexão ela pode vir da família, de amigos, de conhecidos, na sala de aula, no local de trabalho, enfim. Todos nós precisamos de alguma convivência. Só que do mesmo modo, alguns precisam mais, outros precisam menos. E para que isso finalize no conceito completo de certezas e incertezas, de conexão, a outra questão é significado. Todos nós precisamos e devemos entender a questão do nosso significado. E aí o significado está diretamente relacionado com o reconhecimento. Então, parabéns, você fez de maneira correta, a sua atividade estava maravilhosa, ficou top, a sua pesquisa, o teu artigo, o teu TCC, enfim, dentro do local de trabalho, enfim, em todos os locais. Nós todos precisamos, alguns mais, outros menos, né, ser reconhecido como importante. Somos seres importantes e alguns de nós precisamos de mais reconhecimento, outros de menos conhecimento. Olha só, e aí existe mais 2 aspectos que são aspectos transcendentais, são aspectos não do básico do nosso dia a dia. Algumas pessoas precisam, e todos nós precisamos, uns mais, outros menos, de crescimento, evolução. Então, qual é o que eu espero, o que eu espero para o futuro? Como estarei daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos? Tem muitas pessoas que pensam nisso, outras nem tanto. Aí está a diferença da pessoa que consegue alguns resultados. Por quê? Porque como que ele se vê daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos? Se ele não consegue enxergar isso, ele vai estar exatamente da mesma maneira. E aí, imagine só você hoje, na situação que você está, da maneira que você está, enfim, exatamente como você está agora,
daqui 5 anos estar exatamente igual. Isso é triste, isso não é muito legal. Porque todos nós precisamos de crescer, né? De uma evolução. E aí vem o outro aspecto, que é um aspecto extremamente importante e que alguns pensam também, muito outros não, que é a questão da contribuição. Quanto que eu contribuo para o outro, para quem eu gosto, para quem eu convivo, para quem está no meu meio, né? Para a minha sociedade, para os meus vizinhos, para alguém. Então, a gente precisa de uma questão relacionada a essa contribuição, que pode ser uma doação, pode ser uma ajuda, pode ser uma atenção, pode ser uma ligação, pode ser uma conversa, enfim. Então, existem esses aspectos que para mim são aspectos de suma importância para que a gente consiga ter evolução, né? E as 5 dicas que eu dou para que a gente consiga evoluir, para que a gente consiga colocar no papel isso e entender primeiro, conheça por que você faz aquilo que você faz. Só que só conhecer, a partir do momento que você faz uma auto-reflexão, um auto-feedback, né, uma auto-informação pessoal, né? A partir do momento que eu conheço, tomei consciência, não obrigatoriamente eu vou agir. E aí eu tenho que sair do meu conhecimento e ir para um outro nível, que é a segunda dica, que é fazer um plano de ação. Coloque no papel. Já gravei 5W2H expandido, 5W2H normal. Então, veja o que você quer para você daqui a um mês, no final do ano, dia 31 de dezembro de 2020. Ano pesado, pandemia, enfim. Mas mesmo assim, o que você quer mudar? O que você quer vencer, né? Projete isso. Depois desse plano de ação, você não pode deixar no papel, você tem que se envolver com isso. Colocar a mão na massa. Só que algumas pessoas já o fazem isso, já fazem promessas, informações, colocam no papel, envolve, mas não consegue. E aí ele tem que ir para um outro nível, que é a quarta dica, que é divulgar isso. Comprometer. Falar com alguém. Deixar isso claro para amigo, para professor, pai, mãe, esposo, quem quer que seja. Aquela divulgação. E aí, a partir do momento que você divulgou, o compromisso está maior. E o fim é exatamente essa palavra, né? Além da divulgação, eu tenho que me comprometer. O compromisso é uma garantia de quase 95% das vezes de se comprometer conseguir. Mas então não é 100%? Claro, nada é 100%. Mas quanto mais eu me comprometo, mais eu me engajo e aí mais eu tenho resultado. Ok? Pessoal, se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe, passe aí para amigos. Caso queira entrar em contato, eu deixo hoje um e-mail, ohbreis@gmail.com. Dúvidas, por favor, entre em contato. Estou totalmente à disposição e até amanhã.